Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa Milena Luiz, da Escola Municipal Dr. Newton Alves, das turmas 901 e 902. Essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre os processos de formação de palavras. O que é isso? A gente já estudou a estrutura de formação de palavras, a gente já viu que as palavras são formadas por elementos mórficos, radical, vogal temática, tema, desinências, prefixos e afixos. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre os processos que formam essas palavras. Basicamente, é isso aqui. Para compreender melhor o processo de formação de palavras, é preciso perceber que na língua portuguesa há palavras primitivas, derivadas, simples e compostas. Então, basicamente é isso aqui, eu saber a diferença entre palavras primitivas e derivadas. Simples e compostas. Primitiva é aquela que dá origem a outras palavras. Derivada, aquela que se origina de outra palavra. Simples, aquela que possui um radical apenas. Composta, aquela que possui dois ou mais radicais. Dentro disso aí, nós temos um quadro que a gente pode organizar dessa forma. Nós temos uma divisão básica entre derivação e composição. Dentro dos processos de derivação, eu tenho uma palavra que é primitiva e que eu vou formar palavras derivadas, certo? Por isso o nome do processo é derivação. Aí eu tenho prefixal, sufixal, prefixal ou sufixal, parassíntese ou parasintética, regressiva e imprópria. E dentro do processo de composição, eu tenho dois tipos, aglutinação e justaposição. A composição é a palavra composta. Eu pego a palavra que era simples, vou transformar numa palavra composta. Vamos ver a diferença de cada um desses itens aqui. Então, basicamente, nós temos derivação e composição, como eu já falei. O que é a derivação? Eu vou pegar uma palavra existente, que vai ser a primitiva, e vou acrescentar nela um prefixo ou um sufixo, certo? Por isso é derivação. Para a derivação ser prefixal, eu tenho que acrescentar nela um prefixo. Então, aqui, coordenação, eu acrescentei o co na palavra original, ordenação. Pós-graduação, eu acrescentei o pós. E no manter, eu acrescentei o man. Lembrando que o prefixo é aquele itemzinho que aparece antes do radical da palavra. Sufixo é aquele que aparece após o radical da palavra. Acrescenta-se um sufixo a uma palavra primitiva ou radical. Felizmente, ao final da palavra, eu acrescentei o sufixo mente. Amável, ao final da palavra, eu acrescentei o sufixo vel. Casinha, ao final da palavra, eu acrescentei o sufixo inha, que inclusive, é uma desinência, mesmo sendo sufixo, que marca que marca o diminutivo. Continuando, prefixal e sufixal é quando eu acrescento um prefixo e um sufixo, ok? Infelizmente, eu acrescentei o in e o mente. Então, eu tinha o radical, a palavra primitiva, que era a palavra feliz, e eu acrescentei um prefixo, que foi o in, e o sufixo, que foi o mente. Por isso, derivação prefixal e sufixal. Lembrem-se de uma coisa. Na derivação prefixal e sufixal, a palavra existe só com sufixo ou só com prefixo. A palavra somente com sufixo, felizmente, somente com prefixo, infeliz. Então, ela existe na língua portuguesa. Isso é importante. Por quê? A derivação parasintética é também um acréscimo de afixos, ou seja, do prefixo e do sufixo. Mas existe uma diferença. A diferença é que essa palavra só existe se os dois afixos forem acrescentados ao mesmo tempo. Se eu tirar um deles, essa palavra deixa de existir na língua portuguesa. Expatriar. Se eu tiro o ex, não vai existir patriar. Se eu tirar o ar, não vai existir expatri. Desalmado, não existe desalme, como não existe almado. Amanhecer, não existe manhecer nem amane. Então, a palavra só vai existir
caso os dois sejam acrescentados ao mesmo tempo, ok? Derivação imprópria. Ela a gente só observa no contexto. O que é isso? É quando ela muda de classe gramatical. Uma palavra que geralmente é um substantivo feminino, ou que geralmente é um adjetivo, ou que geralmente é um verbo. Dependendo do contexto, ela vai mudar a classe gramatical. Então, a derivação imprópria eu preciso analisar dentro de um contexto. Novo valor do Bolsa Família começou a ser pago em setembro. Família é um substantivo, mas nesse caso aqui foi utilizado como adjetivo do substantivo bolsa. Então, só no contexto que a gente consegue fazer essa análise. Derivação regressiva. Ao contrário de todas as outras formas de derivação que faz com que a palavra cresça, a regressiva, como o próprio nome sugere, ela faz com que a palavra regrida, com que a palavra diminua em relação ao número de fonemas. E ela acontece o seguinte, ela ocorre como? A partir de verbos que expressam ação, e ela cria substantivos que vão representar esses elementos da palavra primitiva. Então vamos lá, eu tenho o verbo comprar, aí o substantivo deverbal que vai mostrar a ação do verbo comprar, que é compra. Resgatar, resgate. Debater, debate. Trocar, troca. Perder, perda. E há outros exemplos também. Agora a composição. Como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, a composição é quando eu pego a palavra que era simples e vou transformar em composta, ou seja, eu tinha um radical e vou ter dois ou mais. Basicamente eu tenho dois tipos, justaposição e aglutinação. Qual a diferença entre eles? Quantidade de fonemas. Na justaposição, eu coloco um fonema ao lado do outro, um radical ao lado do outro e não perco fonemas. Aglutinação, eu coloco um radical ao lado do outro e até muitas vezes por uma questão de sonoridade, eu perco fonema. Então vamos lá. Brasília fica no Planalto Central. Na verdade, a palavra Planalto é uma junção de outras duas palavras, plano alto. Então, para não ficar plano alto, virou planalto. E como houve essa aglutinação, houve perda de fonemas, eu digo que é uma palavra composta por aglutinação. Já a justaposição, não há perda de fonema. Não necessariamente tem que haver hífen, mas não pode haver perda de fonema. Couve-flor, obra-prima, estrela do mar, caminho de ferro, saca-rolhas, aguardente, pontapé. Então, não necessariamente precisa que haja hífen, mas precisa que não haja perda de fonema, ok? Outros processos. Que a gente precisa estudar para que vocês tenham conhecimento também. Hibridismo, onomatopeia, redução ou abreviação, estrangeirismo, neologismo e sigla. Vamos conhecer. Hibridismo é mistura, é quando eu pego radicais de origens diferentes, de países diferentes e junto para formar uma nova palavra. Então, como exemplo, aqui tem televisão. O tele vem do grego e o visão vem do latim. Burocracia, o buro, do francês e geocracia do grego. Surfista, eu tenho surf, do inglês e o ista do grego. Geralmente, eu dou uma listinha, no textinho que eu disponibilizei para vocês no portal, tem uma lista, e para vocês não decorarem todas essas palavras, geralmente o que eu cobro em avaliação atividade são essas palavras mais comuns, usadas no nosso dia a dia mesmo. Onomatopeia é muito simples, é a reprodução de sons, que a gente pode encontrar em animais ou na natureza. Então, por exemplo, nós temos o barulho do relógio, o tic-tac, o imitando o barulho das bolinhas, o ping-pong, vai, o miau, o au-au do cachorro. Então, é essa imitação de sons de objetos ou de animais da natureza. Abreviação ou redução. Muitas vezes vocês não sabem, mas a palavra ela tem uma forma, digamos que por extenso, e outras que as pessoas aprenderam a usar.
Por exemplo, a palavra pneu, na verdade, ela é escrita, né, por extenso, completa, pneumático. Computador, micro, é microcomputador. Moto, motocicleta, mas hoje em dia ninguém mais usa essas palavras. Ninguém fala pneumático, ninguém fala microcomputador, nem motocicleta. As formas reduzidas acabaram ganhando espaço, então elas é que são as utilizadas, mas é um processo de formação de palavras, até porque essa é a ideia do processo de formação de palavras, formar palavras novas. Então, foto de fotografia, fone de telefone, cinema, que é de cinematografia, quilo de quilograma, metrô de metropolitana, extra de extraordinário e boteco de botequim. Só alguns exemplos. Estrangeirismo é uma palavra estrangeira que veio para a nossa língua emprestada e a gente começou a utilizar e todo mundo conhece. Shopping, abajur, piercing são alguns dos exemplos. Neologismo. Neologismo é uma palavra, é a criação, algumas vezes desnecessária, outras vezes não, de uma nova palavra na língua portuguesa. Há poetas que amam criar palavras, mas em alguns casos ele é considerado desnecessário e outros não, porque às vezes não havia uma outra palavra que pudesse, né, expressar aquela situação. O arquivo foi deletado da pasta, ou seja, pegaram o delete, que é uma tecla do computador, transformaram no verbo deletar e já conjugaram para deletado. Sigla é uma palavra formada através das iniciais de um grupo de palavras. Então, como aqui nós temos o E, que é a União Europeia, mas o que a gente mais deve estar ouvindo é OMS, né? São os protocolos determinados pela OMS, para não ficar toda hora Organização Mundial de Saúde. Você já deve ter ouvido ou até mesmo escrito quando vai, onde você mora, qual cidade você mora, São João da Barra, você não escreve São João da Barra, você acaba escrevendo SJB, o estado onde você mora, RJ, que é o Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Esse foi o conteúdo da semana, espero que vocês consigam tirar as dúvidas. Tem material, tem outras dicas de vídeos para que vocês assistam e também aprendam mais o conteúdo, exercícios disponíveis. Não se esqueçam do nosso plantão de aula. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e cuidem-se.